Mas antes da gente partir para esse assunto, eu queria conhecer um pouco mais do Matheus, queria que as pessoas que estão assistindo conheçam um pouco mais do Matheus. Como é que começou essa jornada aí para ser médico, que eu já percebi que não é muito fácil não, né? Não, é uma estrada que é longa, é difícil e é necessária uma persistência, é necessária resiliência. Cara, assim, eu comecei, nem sempre eu quis ser médico, né? É algo que difere da maioria dos colegas, que da maioria dos médicos já vem de uma família de médicos, já vem o sonho de criança é ser médico. Meu sonho não era. Meu sonho quando eu era moleque era ser jogador de futebol. Uau. Tentei, eu posso falar isso assim, algo que eu tenho orgulho assim, de tudo que eu tinha como sonho, eu tentei, fui atrás, cheguei a jogar numa categoria de base lá no interior do Goiás. Eita. E era o meu sonho ser jogador de futebol. E aí não deu certo. Bola pra frente. O que te fez desistir? Na verdade, foi várias situações. Na época eu tinha 16 anos, e aí eu consegui ir para um time de... Na época, se eu não me engano, o time era sub-21. E era para jogar um campeonato goiano, no interior de Goiás. E eu tinha 15 para 16 anos. E aí eu lembro que meu pai sempre foi meio super protetor, sabe? Uhum. E eu sempre fui querer de muito ser independente, de conhecer o mundo. E eu fui, meu pai me liberou, esse é o sonho, Matheus vai. E aí eu lembro que eu fui para essa cidade do interior, era Goiatuba o nome da cidade. Era perto de Uberlândia, ali perto de Goiânia, alguns quilômetros assim. E aí, cara, eu morei lá com cerca de mais 20 jovens, só que todos mais velhos, né? E aí lá eu tive minha experiência, eu vi que foi um dos pontos. Quando eu fui, meu pai falou assim, Matheus, mas você tem que estudar. Entendi. Você não tem era que exclusivamente para jogar futebol. Você tem que estudar. Eu te libero, você pode ir lá jogar futebol, mas você tem que estudar. Você tem que concluir o seu ensino médio, você tem que estudar. E você vai estudar na escola particular lá, você não vai para outra, porque eu quero que você tenha pelo menos uma boa formação. Você pode ser jogador, vai que você vire um jogador, mas você tem que ter pelo menos uma boa formação, né? Porque ele já sabia que para chegar ao nível de ser jogador, demanda muitas coisas e de 100, um consegue. É muito né? competitivo. O grande medo dele era eu tentar por muito tempo e aí chegar numa certa idade, não ter conseguido, estar frustrado, não ter estudo, não ter nada. Entendi. E aí eu fui com essa condição. E aí, cara, eu acabei me perdendo, porque, você imagina, 15 para 16 anos, menino, cheio de cara com 20, 21 anos, você vai no meio. O meio te influencia. Muito. Não é verdade? Uhum. Então, assim, aí, cara, eu acabei caindo na gandaia. Perdendo o foco. Perdi o foco total. Saí da escola. Abandonei a escola. Por quê? Eu vi que nenhum dos meus colegas que estavam lá estudavam. Nenhum dos meus colegas... Não, o negócio era futebol. O negócio era futebol, balada e mulher. Caraca. E aí ninguém estudava. Eu falei assim, não, também não vou estudar. E aí meu pai descobriu, falou assim, Matheus, você vai voltar agora. Rapaz, você não tem 18 anos, quem manda na sua vida ainda sou eu. E foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Uau. Foi a melhor coisa que aconteceu. Então você foi meio tipo assim, foi uma soma de perder o foco com Sim. ser tirado, assim, não teve muita opção de continuar no futebol. Sim. Aí você voltou e aí a partir desse momento você decidiu fazer medicina já ou não? Não. Aí, assim, foi acontecendo. Minha primeira vontade, assim, de estudo, inicialmente, era direito. Aí eu cheguei a iniciar direito, né? Primeiro, quando eu voltei para Palmas, Tocantins, que é da onde eu sou, minha família mora lá, terminei o ensino médio, né? Já tinha perdi uma série ainda lá, 2 semestres praticamente eu perdi um ano. E aí... concluí o ensino médio, e aí eu falei assim, agora é a faculdade, o que eu vou fazer? Só que aí eu tava muito em dúvida, administração, direito, eu queria ser muito empreendedor, fui muito disso, de querer ser empreendedor, desde moleque. Cara, assim, a minha vida, assim, dos 15 para 16 anos, muitas coisas mudaram, tá? Deixa eu recapitular, que aí fica mais fácil de se entender. Meus pais, eles são pastores, né? Entendi. São líderes de uma igreja.
lá da região do Tocantins, Goiás, Nordeste, são mais de 200 igrejas. Então eu cresci num lar cristão, num lar de líderes, de pastores. Então os princípios da Forja já meio que não já é familiar pra você, assim. Sim, já faz total totalmente. sentido, então, pra ti. Totalmente. Uau, Eu bacana. cresci num lar com princípios, com valores. Cara, hoje meu pai, minha mãe, mas meu pai, assim, é meu mentor, é meu melhor amigo, é o cara que eu mais me espelho. E, assim, eu agradeço primeiramente a Deus, porque se eu tô chegando em algum lugar, se eu sou alguma coisa hoje, é a Deus e ao meu pai e minha mãe. E, assim, meu pai é minha referência máxima, mas nem sempre foi assim. Então, assim, a partir dos meus 15, 16 anos, eu falei do futebol que coincidiu muito com essas mudanças da minha vida, sabe? Sim. Porque até os meus 15, 16 anos eu tava lá em Palmas, tava tranquilo, tava na igreja e tal, tinha células, liderava ali uns jovens ou outro, mas verdadeiramente eu não tinha tido um encontro com Deus, de fato, até aquele momento. E pra jovem, assim, é um lance desafiador, o lance É. da igreja desde cedo. E aí você imagina filho de líder, filho de pastor, Até entendeu? acaba, às vezes, sendo uma pressão que a pessoa não Totalmente. entende ainda o porquê, né? Eu não conseguia entender, essa é a palavra. Eu não conseguia Fazia entender. sentido, né, naquele Pra mim momento. nada fazia sentido aquilo lá. Porque muitas pessoas falavam que eu seria pastor, que eu tinha que seguir aquilo lá, que eu tinha que ser exemplo e etc. E de fato tinha que ser exemplo sim, né? Por ter crescido no lar que eu cresci, né? Com os valores que eu cresci, com a educação que eu tive. Eu tinha que ser assim. Mas nem sempre é, né? E aí esse marco que eu tô te falando, quando eu fui pro Goiás, eu já tava querendo experimentar ali, experimentar bebida, experimentar balada, né? Aquela fase de curiosidade, da adolescência pra juventude ali, pra ser jovem. E ali marcou esse início, assim. Deu me entregar totalmente longe do que eu cresci, longe da igreja. E ali foi criando situações dentro de mim, tipo assim, de ódio da igreja. A partir dos meus 15 para 16 anos, e eu falava que foi muito o fato do meu pai ter me levado de volta para Palmas, eu não ter continuado com o meu sonho. Mas, de fato, não foi isso. Eu criei um distanciamento muito grande da minha família. Uau. Até meus 15, 16 anos, eu era muito amigo do meu pai. Sempre fui muito apegado ao meu pai. A gente sempre foi muito apegado. Mas, a partir dos meus 15, 16 anos, teve um marco, assim, de eu me distanciar completamente da minha família, cara. Me distanciei completamente, assim. De eu não ter mais conversa com meu pai. Às vezes que a gente conversava era briga. Eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina, cara. Sim. Eu não tinha já relacionamento mais com a minha irmã, eu vivenciei tenho uma isso. irmã mais nova, eu não tinha relacionamento com minha irmã, não tinha relacionamento com minha mãe, nada. Entendeu? E aí, meu pai, assim, sempre foi... Matheus, você pode fazer o que você quiser fazer. Mas, com o meu dinheiro, você não vai fazer. Você vai ter que trabalhar. Aí, com meus 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar de vendedor. Comecei a trabalhar de vendedor numa loja de móveis eletrodomésticos. E aí fui crescendo, cara, lá dentro dessa loja. Com 18 anos eu me tornei gerente de uma grande loja lá, tinha no Tocantins. Você não tá falando da Ricardo Eletro, né? Não. Ah, tá, não. que eu falei que você conhece o Ricardo. Era outra loja. Tinha um final elétrico também. E aí eu fui crescendo nisso daí, só que eu tava totalmente alheio, né? Alheio da minha família, alheio da igreja, dos valores que eu tinha crescido. Cara, e foram longos 10 anos. 10 anos.